Gênesis 47 é um dos capítulos mais emocionantes do livro de Gênesis. Nele, a história de José continua a surpreender com suas reviravoltas inesperadas. Ao se encontrar com Faraó, José revela sua história e recebe a permissão para trazer sua família para o Egito. Com isso, ele convida seus irmãos e seu pai, Jacó, para se juntarem a ele na terra da fartura. Descubra toda a emoção e tensão deste capítulo acompanhando o vídeo de Gênesis 47. Gênesis 47. Versículos de 1 a 31. José foi dar as notícias ao Faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Perguntou-lhes o Faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. E a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó. E este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então, Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e a fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do Faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam. Hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó, aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades,
foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Inscreva-se em nosso canal para receber mais vídeos sobre a Bíblia e suas histórias emocionantes. Compartilhamento: compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a história de José em Gênesis 47. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e mostrar o seu apoio. Comente abaixo o que achou deste vídeo e compartilhe suas impressões e aprendizados com outros membros da comunidade.